Olá, boa noite. 4 pessoas morreram e uma está desaparecida por causa da chuva que atinge o Rio de Janeiro e a região metropolitana desde o fim de semana. 40 escolas da rede pública na região metropolitana não funcionaram nessa segunda-feira. E os estragos e prejuízos estão por toda parte. Muita lama, lixo e destruição nas áreas mais atingidas da capital. Em alguns pontos, os carros ficaram empilhados. Em Realengo, na Zona Oeste, 14 automóveis foram parar em um córrego. O prefeito Marcelo Crivella esteve no bairro. Ao dar entrevista, foi atingido por uma bola de terra arremessada por um morador. Que é isso? Um dia antes, Crivella tinha afirmado que a chuva não teria graves consequências se os moradores do Rio de Janeiro não ocupassem terrenos em áreas de risco. Todas as encostas nossas são perigosas, mas aonde descem as águas predominantemente, chamado Talvedes, e as pessoas gostam de morar ali perto porque gastam menos tubo para colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo, essas áreas são muito perigosas. No fim de semana, ruas ficaram inundadas. A correnteza arrastou carros estacionados. Olha os carros sendo arrastados! Meu Deus, levou! Tá levando tudo! Moradores enfrentaram a água acima da cintura. A enxurrada invadiu casas. 4 pessoas morreram desde que a tempestade começou. Entre elas, Wellington Pereira Batista, de 44 anos, que se afogou ao tentar salvar os vizinhos na Zona Norte. Uma descarga elétrica provocou a morte de Vânia Nunes, de 75 anos, num bairro da Zona Oeste. Os bombeiros ainda fazem buscas para tentar encontrar Matheus Souza Oliveira, de 21 anos. Ele teria sido arrastado pela correnteza em Queimados, na Baixada Fluminense. Uma tempestade deixou uma morte e diversas cidades alagadas no Espírito Santo. A vítima fatal é um homem de 50 anos que foi arrastado pela correnteza em Cariacica. Na mesma cidade, passageiros de um ônibus ficaram ilhados. Mais estragos também na capital Vitória e no interior do estado. Carros foram arrastados pela correnteza. Em algumas regiões, depois que a água baixou, a lama tomou conta das ruas. Subiu para 18 o número de mortos no naufrágio da embarcação de médio porte Ana Caroline, no sul do Amapá. O acidente foi no sábado. 30 pessoas continuam desaparecidas. O navio seguia de Santana, no Amapá, e ia para Santarém, no Pará. Segundo os sobreviventes, chovia muito e ventava forte também quando a embarcação começou a afundar. A região, no Rio Jari, é de difícil acesso e comunicação. Os bombeiros e a Marinha continuam no local. Um inquérito foi instaurado. A empresa sul-coreana, dona de um navio que encalhou no litoral do Maranhão, informou que vai retirar 3.500 toneladas de óleo combustível e 140 toneladas de óleo diesel da embarcação. A medida é parte da operação de desencalhe. A Polícia Federal investiga se houve crime ambiental. Segundo a Marinha, a situação é estável e uma equipe já começou os trabalhos de inspeção para identificar os danos causados no navio. A embarcação seguia para a China e encalhou na terça-feira passada com 290 mil toneladas de minério de ferro a bordo. Policiais militares do Ceará voltaram ao trabalho nesta segunda-feira depois de um motim de 13 dias. Não haverá anistia aí para os agentes que participaram dos atos. O acordo para o fim da paralisação foi assinado nesta segunda-feira na sede do Ministério Público do Ceará. Os amotinados votaram para acabar com os protestos durante uma assembleia na noite de domingo. Só que a votação não foi unânime. Temos que respeitar. Respeito também os outros colegas, a opinião deles, a vida que segue. O governo do estado se comprometeu ao seguinte: garantir investimentos de quase 500 milhões de reais em salários até 2022, revisar todos os processos contra policiais durante a paralisação, oferecer um processo legal sem perseguição e com acompanhamento das instituições de apoio. A Justiça Militar decidiu libertar os 46 policiais que foram detidos por deserção durante o motim. Eles irão responder em liberdade. Ao final desse lamentável episódio, reafirma que todos os processos abertos contra pessoas que infringiram a lei serão conduzidos respeitando o processo legal, sem possibilidade de anistia para quem praticou crimes e ameaçou a segurança da nossa população. Muitos PMs já voltaram às atividades. Dezenas de viaturas foram danificadas e por isso pode levar alguns dias até que voltem às ruas. Durante a paralisação, o número de assassinatos disparou no Ceará. Foram 225 homicídios.
No mês todo, mais de 400. Mesmo com o fim da greve, o Exército vai permanecer no estado até sexta-feira, quando vence o prazo do decreto que autoriza a presença das tropas. O Ministério da Saúde divulgou os dados atualizados do coronavírus no Brasil. O país tem 433 casos suspeitos e 2 confirmados da doença. A partir de quarta-feira, a Fiocruz vai fazer a produção e a distribuição também aos estados daquele teste rápido para o diagnóstico do novo coronavírus. Segundo o novo balanço, houve aumento de 70% no número de casos suspeitos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, esse salto é reflexo da mudança do método de contabilização. Pessoas que tiverem contato com infectados e apresentarem sintomas passam a ser computadas também como casos prováveis. 163 das 433 suspeitas de infecção são do estado de São Paulo. Em seguida vem o Rio Grande do Sul com 73 registros. A princípio, 13 estados e o Distrito Federal vão receber testes específicos para o diagnóstico do Covid-19. Prioridade para o Rio Grande do Sul. É um estado que tem ali do lado o Uruguai, tem o sul da Argentina, pode ser que se socorra de lá. Então, o Rio Grande do Sul havia necessidade. Então, amanhã começa o Rio Grande do Sul. E olha, como medida de segurança, a companhia aérea brasileira Latam anunciou a suspensão de voos de São Paulo para Milão, já que os 2 pacientes com a doença confirmada por aqui estiveram na Itália. Os voos de Milão, então, com destino a São Paulo, também foram cancelados. A companhia já informou que os passageiros que compraram as passagens poderão remarcar a viagem ou até pedir reembolso sem multa alguma, viu? A medida vale até o dia 16 de abril. Uma medida provisória publicada nesta segunda-feira pelo governo federal permite a contratação de servidores públicos aposentados para o INSS. O objetivo é reduzir a fila enorme, de cerca de 2 milhões de benefícios aí que aguardam ainda análise. Segundo o decreto, todos os servidores aposentados até o dia 28 de fevereiro e que tenham menos de 75 anos poderão se candidatar. As remunerações previstas são de R$ 2.100 ou R$ 4.200, dependendo da função. Nesses casos, serão 8.220 vagas para atendimento ao público. O custo será de R$ 160 milhões até o fim do ano. Já para as funções de perícia médica e análise de pedidos de benefícios, só poderão se candidatar ex-servidores do próprio INSS. O pagamento desses cargos será por produtividade. Os contratos podem durar até 2 anos. Além da contratação temporária, que visa suprir o atendimento, nós também vamos utilizar essa contratação temporária para deslocar servidores do atendimento e de áreas meio para a análise de benefícios. E a gente espera conseguir ampliar ainda mais o número de servidores que vão estar na atividade finalística do INSS. A medida provisória prevê a reformulação das regras de contratação temporária sem concurso público por parte do governo federal. A MP entra em vigor imediatamente, mas segue ainda para votação no Congresso Nacional. Se o texto não for votado no prazo de 120 dias, perde a validade. E começou nessa segunda-feira o prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda 2020. Então, o envio vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Quem enviar a declaração no início não vai cair na malha fina e vai receber mais cedo a restituição do imposto de renda se tiver direito a ela. Também tem prioridade aí idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais. Já quem não fizer ou não entregar no prazo deve pagar multa mínima de R$ 165,74.